Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa será a nossa primeira aula de álgebra, cujo tema vai ser noções de lógica e técnicas de demonstrações, tá bom? Assuntos esses muito importantes para a gente progredir na álgebra, tá? Então, vamos começar falando sobre noções de lógica. Primeiramente, vamos definir o que é uma proposição. Bom, uma proposição, ela vai ser uma frase, tá? Que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, certo? E que faça sentido, a frase precisa fazer sentido. Então vamos definir aqui. Proposição é uma frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Eu vou botar V ou F, mas vocês já sabem que é verdadeira ou falsa, tá bom? V ou F, tá bom? E que faça sentido. E que faça sentido, tá? Essa é a definição de proposições, tá bom? Então, vamos dar exemplos de proposições bem famosas, tá? Eu vou citar um exemplo aqui, ele é da geometria, tá bom? Ele diz o seguinte: se um quadrilátero possui um par de lados opostos, paralelos e congruentes, então este quadrilátero é um paralelogramo. Esse quadrilátero, eu vou deixar assim, tá? Mas você já sabe que é quadrilátero. É um paralelogramo. Tá bom? Então, vocês já devem ter visto esse teorema no livro de geometria, tá? Se um quadrilátero possui um par de lados opostos paralelos e congruentes, então ele é um paralelogramo, tá? Por que isso é uma proposição? Porque é uma frase que faz sentido, tá? É uma frase até muito longa e que pode ser classificada como verdadeiro ou falso, tá? Então vamos a um outro exemplo de proposição. Vamos citar mais um exemplo, tá? Vou botar aqui. Se n é um número primo maior que 2, vou botar aqui assim, tá? Mas você já sabe que é maior que 2, então n é ímpar, tá? Bom, isso aqui também é uma proposição, porque também pode ser classificado como verdadeiro ou falso, faz sentido. Para a gente agora, para saber se é proposição ou não, não importa se ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá bom? O que importa é que ela possa ser classificada e que faça sentido, para a gente poder afirmar que é uma proposição, tá ok? Então não importa se é verdadeira ou falsa, não queremos saber, só queremos saber se ela pode ser classificada e se ela faz sentido, tá bom? Agora, e um exemplo de uma frase que não seria proposição? Por exemplo, se eu chegasse aqui e criasse uma frase que afirmasse que n é um número primo, por exemplo, ela não seria uma proposição só. Por quê? Porque a gente precisa de mais informações sobre n, a gente precisa atribuir mais qualidade. Se eu chegar e falar, pô, n é um número primo, aí beleza, mas e daí que n é um número primo? A gente precisa de mais informações sobre a frase, tá bom? Então, esse seria um exemplo de uma frase que não é proposição. Isso a respeito da primeira agora. Se eu chegasse e falasse, pô, um quadrilátero possui um par de lados. Pô, beleza. Mas e daí? Sempre que a gente pudesse fazer essa pergunta,
E daí? Sempre que a gente pudesse perguntar isso, quer dizer que não é uma proposição, tá bom? Para ser uma proposição precisa fazer sentido. Então vamos continuando. Vamos definir agora um teorema. O que seria um teorema? Bom, um teorema vai ser uma proposição, só que ele vai envolver o conectivo se então, tá bom? Então, um teorema é uma proposição. Essa é uma proposição da forma se alguma coisa, então outra, tá? Então, vou botar aqui, se P, vai ser uma proposição da forma. Se P, então Q, tá bom? Onde esse se então é o nosso conectivo, tá? Então, qualquer proposição dessa forma a gente chama de teorema, tá bom? E a termos de notação, a gente pode escrever assim, ó. A termos de notação, isso se representa assim, ó. Se P então Q, a gente escreve assim, ó. P implica Q, tá? Então, isso aqui também é um teorema, tá? Essa notação aqui também quer dizer um teorema. Onde P e Q são proposições, são duas outras proposições, tá? O que faz sentido, porque sim, então é um conectivo. O que o conectivo faz? Ele liga mais proposições, entendeu? Ele liga mais de uma proposição. Então, proposição da forma sim, então, ou P implica Q, é um teorema, tá bom? Nós acabamos de ver exemplos aqui em cima de teoremas. Aqui, ó, se então, ó, se n é um número primo maior que 2, então n é ímpar, tá? É um exemplo de um teorema. E outro se então aqui, ó. Se um quadrilátero possui um par de lados opostos paralelos e congruentes, então esse quadrilátero é um paralelogramo. Foi outro exemplo de teorema. Então não vou dar exemplos aqui de teorema porque vale os mesmos vistos acima, tá bom? Então, eu só quero destacar alguns elementos importantes no teorema, tá bom? Então vamos pontuar alguns elementos do teorema. Nosso P, galera, nós chamamos ele de hipótese, tá bom? Nós chamamos ele de hipótese. E nosso Q, nós chamamos ele de tese, tá bom? Essa duplinha aqui ela vai ser muito importante para a gente daqui a pouco, tá? Dá até para formar uma dupla sertaneja aqui. Hipótese e tese. Não, ficaria muito ruim. Deixa quieto mesmo. Então, vamos destacar hipótese e tese nos exemplos dados acima? Então, vamos lá. Vou botar aqui assim, ó, no exemplo 1, temos... Vamos botar aqui assim, temos... Vamos destacar a hipótese e a tese. Deixa eu só baixar um pouquinho. Beleza. No exemplo 1 temos hipótese, um quadrilátero. Nossa hipótese é tudo que vem antes do então, né? É a nossa hipótese. Então, antes do então aqui, nós temos o quê? Um quadrilátero que possui um par de lados opostos, paralelos e congruentes, tá? Então, nossa hipótese é quadrilátero que possui um par de lados opostos e congruentes, tá? Então, vamos destacar agora a nossa tese. Já foi nossa hipótese. Lembrando que a hipótese seria o Pzinho aqui, né? Tudo que vem antes do então. Então, aqui, tudo que vem antes do então, o quê? Um quadrilátero que possui um par de lados opostos, paralelos e congruentes, tá bom? Então, essa é a nossa hipótese. E a nossa tese? Nossa tese é esse quadrilátero é um paralelogramo, que é tudo que vem depois do então, ó, que seria o nosso Q aqui, ó, tá? Ou aqui também, tanto faz.
Então, nossa tese seria que esse quadrilátero é um paralelogramo, tá? Vamos escrever isso. Esse quadrilátero é um paralelogramo. Tá bom? Tá ficando um pouquinho bagunçado, mas espero que esteja dando para vocês entenderem. É porque o espaço ficou curto aqui, mas vamos continuando. Agora, vamos tratar da recíproca de um teorema, tá bom? Já que nosso teorema é da forma P implica Q, então, a recíproca do nosso teorema, como é que vai ser? Bom, a recíproca de um teorema, vamos escrever isso. A recíproca de um teorema P implica Q é Q implica P, tá bom? É o contrário, digamos assim. É Q implica P, tá? Dá para entender, galera? Essa implicação ficou um pouquinho torta, tá bom? Mas creio que dá para entender. Bom, devemos tomar cuidado com isso, tá? Bom, a recíproca, geralmente a recíproca a gente chama de volta. Você vai ouvir chamando ela por aí de volta, tá bom? Já já vou explicar por quê. Então, devemos tomar muito cuidado. A recíproca nem sempre será verdadeira, tá bom? A recíproca de um teorema. Então, vamos escrever isso. Ó, cuidado. A recíproca de um teorema nem sempre é verdadeira, tá? É verdadeira. Tá bom. Então, visto isso, agora vamos dar um exemplo. Antes do exemplo, quero destacar outra coisa importante, tá? Quando a recíproca for verdadeira, a gente diz que P se somente se que, tá? Quando a recíproca for verdadeira, tá? Nós já vamos ver mais sobre esse conectivo, se somente se. Porém, já vou adiantando para vocês. Quando a recíproca for verdadeira, a gente pode afirmar isso aqui. Por quê? Porque a gente diz que a ida é verdadeira, P implica Q, então a ida para cá é verdadeira, ó, nesse sentido aqui. E no outro também é verdadeiro, ó, Q implica P, ó, Q implica P. No outro sentido também será verdadeira. Então fica os dois sentidos sendo verdadeiros. Então, por isso que a gente pode usar esse conectivo aqui, tá? O se somente se. Então, isso aqui é bem importante. Vamos dar um exemplo aqui de recíproca de um teorema. Vamos pegar um exemplo já visto? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Se n é um número primo maior que 2, então n é ímpar. Como é que fica a recíproca dele? Ficaria, se n é ímpar, então n é um número primo maior que 2, tá bom? Ficaria assim a recíproca. Então, eu não vou escrever o exemplo aqui, vocês anotem o exemplo da recíproca, porque... não, vamos escrever. Aquele era o exemplo 2, né? Vamos botar aqui assim, recíproca do exemplo 2.
Ficaria assim: se n é ímpar, tá? É isso mesmo? É isso. Eu acho que é isso. Se n é ímpar, então n é um número primo maior que 2. N é primo maior que 2. Vou escrever assim, tá bom? Assim já basta. Então tá aí um exemplo de como achar a recíproca de um teorema, tá bom? Lembrando que a recíproca nem sempre for verdadeira. E se você conseguir provar o teorema e provar sua recíproca, a gente diz que a gente pode escrever P se somente se Q, tá bom? Assim, ó, nos dois sentidos. Então, vamos continuando. Contrapositiva de um teorema. A contrapositiva de um teorema também é muito importante, tá? Bom, a contrapositiva, vamos escrever. A contrapositiva de um teorema P implica que é não que implica não P, tá bom? Essa seria a contrapositiva de um teorema. Já já vamos falar mais sobre ela. Mas antes, atente para esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, que é um Lzinho deitado, ele é o símbolo de negação, tá bom? Então aqui a gente está negando não Q, implicando em não P. Da lógica, temos que P implica Q equivale a não Q implica não P, tá bom? Da lógica a gente sabe isso. Aí eu botei aqui a tabela verdade deles, tá? Tabela verdade, para a gente ver que eles são equivalentes, tá? Então, galera, já que eles são equivalentes, tanto faz eu provar que P implica Q ou que não Q implica não P, tá bom? Tanto faz. Se eu estiver no meio de uma demonstração e não estiver conseguindo provar que P implica Q, a gente pode provar a contrapositiva, tá bom? Não Q implica não P, visto que os dois são equivalentes, tá? Então, tanto faz provar o teorema ou a sua recíproca, tá bom? E agora vamos ver a tabela verdade deles. Se você reparar aqui, montando a tabela verdade, aqui é a coluna do P, do Q, distribuindo os valores lógicos, nós obtemos que P implica Q tem esses valores lógicos aqui, VF e VB, tá bom? Aí, se você montar a tabela da contrapositiva, montar a coluna aqui do não P, não Q, distribuir os valores lógicos, a gente obtém que os valores lógicos da contrapositiva é VF e VB. Ó. Pode ver que os valores lógicos são iguais. Isso quer dizer que o teorema e sua recíproca vão ser equivalentes, tá bom? Essa é a prova de que eles são equivalentes. Então, a gente estuda isso em lógica. Claro que eu não vou ficar montando tabela verdade aqui, porque não é o assunto dessa aula, tá? Mas, se você ainda não estudou lógica, ou então não lembra, por enquanto só aceite isso daqui. Quando você estudar lógica, você prova isso, tá bom? Então, vamos continuando. Agora seria bom um exemplo, né, de contrapositiva. Vamos dar um exemplo. Deixa eu ver um exemplo aqui, deixa eu pensar. Então, enquanto eu penso, eu vou escrevendo exemplo aqui, tá? Exemplo. Vamos pensar no exemplo aqui. Vamos pensar no exemplo. Vamos botar aqui, se n é ímpar, tá? Sendo n um número, se n é ímpar, então, vamos botar n ao quadrado. Se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar, tá? Tá bom, aí então um exemplo aí de proposição, ou teorema, né? Nesse caso, teorema, que também é uma proposição, então, dá do mesmo. Beleza, vamos extrair a contrapositiva, tá? Que a gente estudou agora há pouco. Contrapositiva, então. Teorema, tá aqui, esse é o teorema, tá? Vou botar aqui, teorema.
Agora, contrapositiva. Contrapositiva. Vamos lá. Aí a gente inverte, né, e nega os dois, tá? Então vamos inverter. Vamos inverter e negar. Então a contrapositiva vai ficar se n é par, então n ao quadrado é ímpar. Não, se você disse ímpar, você errou. N ao quadrado é par, tá? Porque você inverte e nega, tá bom? Então não esquece de inverter e negar. Então fica, se n é par, então n ao quadrado é par. Essa foi a contrapositiva de um teorema muito importante. Lembrando que se você não estiver conseguindo provar um teorema, P implica Q, você pode provar sua contrapositiva, perdão, visto que eles são equivalentes, tá? Então, não está conseguindo provar que P implica Q, prova a contrapositiva, que não Q implica não P, tá bom? Então, vamos continuando. A parte 2 dessa aula, galera, seria técnicas de demonstrações, tá? Mas como esse vídeo está ficando muito grande, eu vou encerrar essa aula e espero que todos tenham compreendido os assuntos, tá? Caso alguma coisa não ficou muito claro, a gente assiste o vídeo com mais calma, copia tudo, dá uma pausa, entendeu? Para pegar bem essa parte que a gente vai precisar usar na próxima aula, tá bom? Então a próxima aula será sobre técnicas de demonstrações, onde a gente vai aprender diversas técnicas. Então, para essa aula é isso, e bons estudos!